Nesta sessão, você verá como medimos a potência dos medicamentos e analisamos os tipos de tolerâncias a medicamentos existentes. Muitas vezes, as drogas são referidas como potentes ou muito potentes, mas como isso é medido? Para medicamentos agonistas, ou seja, eles ativam o receptor para produzir um efeito, a potência do medicamento é determinada medindo o EC50 de um medicamento para um efeito específico. O EC50 é a concentração de um medicamento que produz 50% da resposta máxima e reflete a atração entre o medicamento e o receptor e a capacidade do medicamento para ativar os sistemas de resposta dentro da célula. Se representarmos graficamente o efeito de um medicamento, que é agonista, como a concentração do medicamento, obtemos uma curva, chamada curva de resposta à concentração, como mostrado aqui. O que significa é que, eventualmente, atingimos concentrações de um agonista, de modo que, se adicionarmos mais droga, não veremos mais nenhum aumento. Podemos medir o EC50 observando qual concentração da droga A representa 50% da resposta máxima. No caso da droga A, são 3. As unidades são normalmente expressas em medidas de concentração, como miligrama por litro ou moles por litro. Também podemos comparar diferentes medicamentos em termos de potência, comparando seus EC50. Então aqui está a curva de resposta da concentração do medicamento B. O EC50 do medicamento B é 8, portanto o medicamento mais potente dentre esses dois é o medicamento A, porque o valor de EC50, que é a concentração de medicamento necessária para produzir 50% do valor máximo de resposta, é mais baixa. Então o medicamento B é o medicamento menos potente porque seu EC50 é o menor. Isso significa que precisaríamos de uma concentração maior do medicamento B para produzir uma resposta máxima do que a do medicamento A. A morfina, para aliviar a dor nas costas, é um agonista de receptores, chamados receptores opioides. A EC50 da morfina, necessária para aliviar a dor, foi estabelecida há muitos anos e essas informações foram usadas para determinar a dose recomendada de morfina usada hoje para pessoas com dor. Assim, a dose administrada resultará no aumento da concentração de morfina acima de EC50 para a morfina. Tomar um medicamento continuamente pode alterar a capacidade de um medicamento funcionar. A tolerância ao medicamento pode ser definida como o efeito diminuído de um medicamento como consequência da exposição repetida a este medicamento. Isso significa que com alguns medicamentos, quando uma pessoa toma continuamente esse medicamento na mesma dose, ele pode perder sua eficácia e isso vai ocorrer de duas principais maneiras. O primeiro é chamado de tolerância farmacocinética. Isso descreve o que o corpo faz com a droga. Quando a tolerância farmacocinética ocorre, a razão mais provável para que isso ocorra é que o corpo, normalmente o fígado, está quebrando o medicamento mais rapidamente. A tolerância farmacodinâmica pode ser resumida como o efeito do que a droga faz no organismo. A tolerância farmacodinâmica resulta em alterações, normalmente no local de ação da droga, de modo que a droga produz menos efeitos. O fígado é muito importante na decomposição de compostos originados dentro e fora do corpo. Mais de 75% dos medicamentos são metabolizados no fígado por enzimas hepáticas. A maioria dessas enzimas pertencem a uma família, denominada enzimas do citocromo P450, ou CYPs. Se um medicamento é metabolizado pela CYPs, a ingestão contínua desse medicamento pode resultar em um aumento da expressão do CYP no fígado, e isso vai significar que o medicamento será metabolizado com mais eficiência quando tomado novamente. Portanto, menos medicamento alcançará seu local de ação. E o paciente, como consequência, vai ter que tomar mais medicamento para obter a mesma concentração sanguínea. Alguns compostos, como os que contêm toranja, inibem as CYPs e, portanto, reduzem sua capacidade de metabolizar
os medicamentos. E por isso, o uso de toranja não deve ser tomado com uma classe de medicamentos denominados estatinas, por exemplo, porque as estatinas são discriminadas, são metabolizadas pelos CYPs. A tolerância farmacodinâmica envolve alterações normalmente no local de ação de um medicamento. Por exemplo, tomar continuamente um medicamento pode fazer com que alguns dos receptores aos quais o medicamento se liga viajem da membrana celular para dentro da célula, significando que há menos receptores aos quais o fármaco vai se ligar e, quando for tomado novamente, pode ser que os próprios receptores sejam menos sensíveis ao efeito de um fármaco. Como você verá mais adiante nesse curso, este é o caso da nicotina, o ingrediente ativo do tabaco, e é a razão pela qual alguns dos efeitos do tabagismo não são tão fortes em fumantes crônicos, como o aumento da frequência cardíaca, que pode ocorrer, ou pode envolver o recrutamento de processos que limitam ou se opõem ao efeito de um medicamento. Isso pode assumir a forma de processos de parada que normalmente ocorreriam em uma célula após a ligação do medicamento aos receptores. Por exemplo, mais adiante no curso você verá como a morfina funciona para aliviar a dor, e um dos principais problemas com a morfina é que, se uma pessoa continua tomando morfina, ocorre tolerância, pela que são necessárias doses crescentes de morfina para obter o mesmo alívio da dor. A maneira exata pela qual a tolerância da morfina ocorre é debatida há muitos anos, mas vários mecanismos diferentes provavelmente desempenham um papel nesta substância. Isso inclui alterações nas células, como o aumento da produção de enzimas, mas provavelmente também ocorrem outras alterações. Portanto, nessa sessão, você viu como medimos a potência dos medicamentos para os agonistas, o conceito chamado tolerância a medicamentos, bem como a diferença entre tolerância farmacodinâmica e tolerância farmacocinética.